aí o esforço desaparece. Pois é. Então, esses filtros são as lentes. Agora, essas lentes são importadas. São importadas? As lentes são. Nós estão esperamos caras. num dia ela vai ser produzida aqui. O nosso, tem que ter demanda, nosso né? desejo, sabe, é que essa metodologia, né, esse tipo de abordagem seja tão disseminado, né, no Brasil, que a gente tenha condições de ter um laboratório desse no Brasil. E o que vocês podem fazer? Porque vocês têm uma fundação, né? Isso. O que vocês podem fazer? Porque vocês foram para os Estados Unidos, estudaram a fundo, trouxeram a médica, né, americana para cá, para dar curso também. Quer dizer, o que vocês podem fazer para ajudar a população? Porque, antes de você falar, porque eu fico pensando em, deve ter sido um sofrimento para você, não? Eu tive que ir na garra mesmo para poder vencer isso, né, essa questão. Mas como é que você se sentia no dia a dia? Como é que é? Olha, você sente inferiorizado, né, mesmo, né? Você vê que as pessoas têm o mesmo potencial que você e você está ficando um pouco para trás. Então, você tem que tentar tirar a diferença de alguma maneira. Aí a autoestima vai lá para baixo, né? Mas graças a Deus, isso aí a gente... Conseguiu, né? Graças a Deus. Porque, Valquíria, eu fico imaginando o seu sofrimento também. Você já contou, né? Mas, assim, de ter, gente, ela pegava assim... Pode contar, não pode? Pode. Não, conta você da mão esquerda. Eu não vou contar, né? Para poder ajudar Nicolas, eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Porque ele não dava conta. Por mais que ele esforçava, ele não conseguia dar conta. Aí eu peguei e falei assim, não. Aí eu comecei num dia, para poder tentar animar, eu falei assim, vamos ver quem vai conseguir fazer a letrinha? E comecei, só que por ele já ser canhoto, então ele já escrevia com mais rapidez. Mas a minha saía pior. Mas aí depois a gente foi treinando, né, Nicolas? A gente foi treinando. Ou seja, você fazia dever para ele? Fazia. Fazia, e na escola eu peguei, comecei a conversar, e muitas matérias eu falei assim, olha, eu vou copiar com a minha letra, mas a resolução é dele. Mas tinha vez que, para poder ajudá-la a completar alguma matéria ou outra, eu pegava e ajudava com a mão esquerda. Pois é, quem não passa pelo problema não dá para a gente entender isso direitinho. Mas... O pior de tudo foi, igual você falou, a inferiorização, a pessoa se sente inferior, a exclusão é muito grande, os rótulos começam a crescer. Que tipo de rótulo? Lerdo, né? Nicolas, ele... Preguiçoso, que a Sandra já falou, né? Lesma, molenga, tartaruga, né? Então, vai começando a ter esses tipos de apelidos. E aí é uma bola de neve, né? Aí vira uma imensa. Mas aí, graças a Deus, nós conseguimos... né, a derreter essa neve, né, Nicolas? Graças a Deus. Agora, Márcia, então agora eu volto para você, né? Vocês têm uma fundação, você e o Ricardo. O que vocês podem fazer para disseminar isso? Porque, assim, eu fico muito preocupada com a população de baixo poder aquisitivo, que aí não tem acesso a essas lentes, não tem acesso a um tratamento, né? E aí, como é que fica? Olha, primeiro, só fazendo um parêntese rápido, uma coisa assim que nos deixa extremamente assim, gratificados é ver que o potencial que essas pessoas têm é finalmente revelado, sabe? E é surpreendente que muitas vezes eles não sabiam que poderia ser melhor. Com porque certeza, aparentemente era assim que ia ser sempre, né? E não é incomum, por exemplo, o Eimar é um engenheiro civil, muito bem sucedido, ele que não está falando isso, sabe? Ele é muito bem sucedido, vem de uma família muito bem sucedida, né, na construção civil. O Nicolas está se saindo muito bem na escola, sabe? O boletim dele é muito gratificante. Né? E outros exemplos, né? E tem exemplos. Né? Eu tenho um exemplo muito interessante de uma pessoa que você vai ver, inclusive, muita gente que forma e prefere exercer outra profissão. Por quê? Porque, às vezes, todo o esforço que ele fez foi até acabar o diploma. Então, toma esse diploma aqui, agora eu vou fazer uma coisa que eu consiga, que não me custe tanto quanto esses anos que eu passei na faculdade.
Sabe? Então, o que isso nos leva? Nos leva ao que o Ricardo falou, a identificar situações de risco, sejam elas escolares, sejam elas sociais. E é dentro desse quadro que nós precisamos, o que a gente vê como opção para a Fundação Hospital de Olhos, e que é o nosso sonho, é levar isso para a rede pública, para que todo mundo possa ter acesso. Então, o que o hospital pode fazer? Nós oferecemos treinamentos. Esse curso que foi feito, por exemplo, né, nós tivemos em torno de 140 participantes. Mas paga o treinamento, né? O treinamento foi pago, esse inicialmente. Mas foi subvencionado pela Fundação. Nós tivemos essas inscrições cobriram aí em torno de 70% das nossas despesas. Nós tivemos um déficit aí na ordem de 30% para fazer o curso. Entendi. Exigia a tradução simultânea, né? Entendi. Sabe? Mas o que a gente quer, e não é tão difícil assim, nessas parcerias, é, por exemplo, nós temos o Rotary Club, né, que está desenvolvendo... O Rotary está nos dando um apoio muito grande nesse trabalho. O Rotary tem o pessoal interessado da conspiração mineira pela educação. Pela educação, que já é um passo a mais de cidadania, inclusive. E onde estão sendo estudadas propostas de treinamento das professoras nas escolas, nos grupos escolares, e onde, pelo menos, se não todos puderem ter acesso aos óculos, que tem esses filtros seletivos de uma maneira muito mais diferenciada, que as professoras sejam capazes de oferecer aos alunos umas transparências também que filtram a parte de leitura e resolvem aproximadamente o que? Esses papéis? 70%. São filtros, não são qualquer um, é um filtro preparado naquela determinada frequência, é a mesma lente do óculos, só que é uma transparência. Agora, Ricardo... E o preço é muito razoável dessas transparências, sabe? Mas eu acho que isso aí é uma coisa que as prefeituras, o serviço, a escola poderia dar, sabe? Não é oneroso. Você viu outro dia no Fantástico, a quantidade de recurso gasto por essas prefeituras são milhões de reais, algumas dezenas de reais aí eles poderiam gastar com esse processo. Porque, Sandra, você vê muita criança sofrendo nas escolas? Com certeza, com certeza. E o problema maior também é que, além da distorção, assim, que não tem um diagnóstico perfeito para isso, né, o diagnóstico diferencial, as crianças também sofrem a rotulação de serem mimadas. Né? Entendi. Tem aquela que sofre, né? Que sofre por dizerem que porque é preguiçosa, porque não gosta de estudar e tudo mais, porque é burro. Eu vi criança chorando em sessões comigo, chorando, porque eu sou burro. E ele acreditava que era burro. Né? Então, tudo questões de fracasso escolar. E também tem as crianças que já são pelos próprios profissionais deixadas de lado, ou até pelos professores, muito mimadinho. Não vai porque não vai para frente. Eu tenho um pai e uma mãe que mima demais essa criança. Então, tem esses dois pesos, sabe, que de qualquer forma degradam a criança, né? Ou é porque ela é muito estimulada pelos pais, ou porque ela é desestimulada pelo meio acadêmico, né? Um banco escolar.